Oi gente, tudo bem? Meu nome é Erika Macedo e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Muitas pessoas já ouviram falar sobre o meu nome, visualizaram algumas fotos no Facebook, nas redes sociais, mas eu vim compartilhar com você o meu propósito, né? Eu tenho 37 anos, eu sou casada, eu tenho 4 filhos e realmente eu sempre acreditei em uma vida com propósito, um chamado, uma história. Eu iniciei a minha vida profissional, eu fui auxiliar de desenvolvimento infantil, fui ADI na Casa Transitória. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Se o pessoal que estiver assistindo não souber o que é Casa Transitória. Então, eu trabalhei como auxiliar de desenvolvimento infantil, né, numa casa de acolhimento institucional. É uma casa transitória, um abrigo, mais conhecido como lar de abandono, muitas pessoas falam isso. E lá eu presenciei muitas coisas. Cuidei de crianças que eram maltratadas, crianças que precisavam de carinho, dedicação, e eu reconheço o valor de uma ADI. Porque muitas pessoas falam, tá sendo paga para isso. Sendo que, na verdade, nós dedicamos quase 12 horas do nosso tempo para cuidar de pessoas que não são os nossos filhos, mas com maior dedicação, maior responsabilidade, como se fossem os nossos filhos. E lá eu presenciei muitas coisas. Foi aí que eu entendi o meu propósito. Porque muitas vezes nós olhamos situações e ficamos de braços cruzados. E eu sempre pensei, eu posso fazer um pouco mais. Foi aí que eu comecei a estudar, a minha formação é assistente social com muito orgulho. É uma formação que realmente eu entendi que eu posso fazer um pouco mais para o próximo. E aí eu me tornei, conselheira tutelar do município. Em 2010, eu fui a conselheira eleita com o maior número de votos, eu tive 1.239 votos. E por 4 anos, eu entendi a responsabilidade de você trabalhar para o próximo, para você realmente fazer a diferença. Então eu saí de ADI, ali que eu estava cuidando das crianças, e fui para o outro lado. Eu fui entender a particularidade das famílias. E aí eu comecei a entender o que é visita nos lares, eu comecei a entender o que é problema familiar. E eu comecei a trabalhar em defesa da criança e do adolescente. Visualizando tudo isso, falando um pouco da minha história, eu percebo que nós precisamos ter uma visão além do que nós enxergamos. Porque quando uma criança está sendo maltratada, ela precisa de uma atenção aonde ninguém está percebendo, mas você precisa perceber. E é assim que eu entendo. Eu posso sempre fazer um pouco mais. Você também. Você que está me assistindo, você também pode fazer um pouco mais pelo seu próximo, pela sua comunidade, pela sua cidade. E aí exerci o meu mandato de 4 anos e aí pensei, o que eu posso fazer mais? O que eu posso mudar? Foi uma experiência magnífica para mim. Mas aí eu fui ser coordenadora do CREAS, onde eu trabalhei com os meninos da Fundação Casa. Liberdade Assistida. O que é o CREAS? É o Centro de Referência de Assistente Social, ou seja, é autocomplexidade. É um lugar onde abrange os maiores problemas do município. E eu participei do projeto dos meninos que eram da Fundação Casa. Quando saem da Fundação Casa, era acompanhado por mim, que é a Liberdade Assistida, a prestação de serviço à comunidade, aonde eles estão taxados como marginais, como meninos que, porque passaram na Fundação Casa, são meninos que não têm mais futuro. E eu quero dizer para você que você e eu pode fazer um pouco mais. Foram 3 anos que eu aprendi. Para vocês terem noção, aqui como mostra o vídeo, até eu virei pintora de muro. Gente, muitas pessoas falam, Erika, como assim? Foi uma das maiores responsabilidade da minha vida, porque eu vi um adolescente e disse para eles, eu acredito em você, eu acredito na sua história, não importa o que você passou até aqui, agora você é um novo menino, você é uma nova menina, o passado se foi e tudo se fez novo. E eu comecei a vivenciar a realidade dessas comunidades, a realidade da história desses meninos.
E eu quero dizer que não é fácil vivenciar agressão, olhar para históricos e você dizer o que eu posso fazer. Você e eu pode fazer um pouco mais. Não dá pra gente olhar a situação e ficar de braços cruzados dizendo, olha lá, aquele menino, olha o que aconteceu. Não, muitas vezes é falta de oportunidade. Existem projetos sociais que podem mudar a história de qualquer jovem e adolescente. E muitos não reconhecem os seus direitos. E eu quero dizer para você que como assistente social, eu sei que o município, eu sei que a comunidade é responsabilidade nossa trazer à existência essas coisas para ele. A você ter um olhar de compaixão. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar que um dia, com 8 anos de idade, eu quero falar com muito carinho dela. Hoje ela não está mais conosco, a Judeci. Ela olhou pra mim e eu era representante de sala. Eu nunca fui pequena, tá, gente? Eu sempre fui muito grande. E aí eu me lembro que um dia teve uma reportagem lá na minha escola, primeira série. E eu quis falar que faltava água, faltava asfalto na cidade. E ela olhou pra mim e disse assim, olha, minha futura vereadora. Hoje ela não está mais conosco. Eu entendi que nós temos o direito de reivindicar os nossos direitos. Eu entendi naquela fala, com 8 anos de idade, que alguém acreditava em mim. Ela olhou para mim, no fundo dos meus olhos, e disse, você será a minha futura vereadora. Ela olhou para mim e ela acreditou. E foi aí então que eu entendi desde pequena que eu posso fazer a diferença. Que eu posso lutar pelos direitos. Eu posso olhar para um adolescente e dizer assim, não é o final da sua história. Você tem oportunidade, você tem direitos e por isso eu vou lutar por você. E ali fiquei 3 anos, acabou ali o meu propósito e fui para o outro lado. Então eu não sei se vocês estão percebendo, eu quis participar de cada lugar, de cada estrutura, para entender como funciona, porque não adianta eu querer ensinar alguma coisa para você se eu não passei, se eu não sei. E aí confesso para vocês que eu entrei na área da educação. Gente, eu sou mãe, então eu levava os meus filhos para a escola e dizia assim, é responsabilidade dos professores, é responsabilidade do diretor da escola. E aí então eu me tornei diretora administrativa da ETEC da Fazendinha. ETEC é uma estrutura muito grande, é do governo, mas gente, eu entendi o que é empatia, o que é se colocar no lugar do próximo, porque vida de professor não é fácil. E aí eu quero pegar até minha almofada e dizer, gente, vocês merecem um mundo. Vocês merecem, assim, as merendeiras, vamos lá, eu quero falar delas. Que foram, assim, magníficas, me ensinaram demais. O que de fato é preparar a responsabilidade da limpeza da escola, a responsabilidade de manter os alunos em segurança e o papel do professor. O que é educação na nossa cidade? Nós precisamos, sim, valorizar vocês. Nós precisamos sim olhar para a educação e dizer assim, eu posso fazer um pouco mais. Professores, para mim, vocês são heróis. Porque vocês trabalham 24 horas por dia. Porque não é só preparar a aula. Eu cobrava muito mais deles, então eles tinham que dar a aula, eles tinham que cumprir horários, eles tinham que, quando sair da aula, eles tinham que corrigir atividades. Ou seja, professor não tem filho? Professor não tem vida? Não, professor não tem. E eu passei ali 2 anos na ETEC, aprendi, convivi, mais uma vez com jovens e adolescentes, para entender a cabeça deles, para entender como eles precisam de oportunidades. E foi também uma bagagem maravilhosa para a minha vida. E eu quero dizer para vocês que eu acredito numa vida com propósito. Eu acredito que em todos os lugares que eu passei, eu dei o melhor de mim. Eu me dediquei inteiramente a cada profissão, a cada situação que eu estava vivenciando. Mas por quê?
porque eu sei que eu posso fazer um pouco mais. E eu quero contar um pouco da minha história, eu quero mostrar para vocês que o que eu passei até chegar aqui. Foram madrugadas, foram choros, foram muitas dificuldades, mas eu aprendi muito. Eu aprendi que a gente só não conquista aquilo que a gente não luta. Eu quero dizer que realmente eu quero continuar. A moto parou e eu me calei. Eu quero continuar, eu quero dar continuidade. Hoje eu tenho 36 anos, eu tenho também uma bagagem na política. E diante de tudo que eu contei para vocês, eu quero dizer que nenhum momento foi fácil. De ADI, realmente conselheira tutelar, assistente social, coordenadora, diretora, em tudo, eu sempre encontrei uma dificuldade. Por quê? Porque eu precisava resolver a questão da merenda escolar. Eu precisava do quê? Eu precisava da prefeitura. Como conselheira tutelar, eu precisava de um mandado de segurança, eu precisava sempre da estrutura da prefeitura. E aí onde eu entendi que sempre tem um lugar que barrava. As coisas, o projeto era lindo, toda a situação era para fluir, mas eu dependia da estrutura da cidade, eu dependia de um vereador, eu dependia da prefeitura, e foi aí onde eu decidi entrar no PSB, o partido do Márcio França. Há 12 anos eu sou filiada a esse partido. E eu comecei a entrar na política e dizer assim... Peraí. Você virou política? Virei. Por quê? Eu virei política porque eu entendi que não basta você sonhar. Não basta você ter um projeto lindo, ter uma idealização bonita, eu vou fazer. Você precisa de um todo. Você precisa da estrutura, você precisa do prefeito, do vereador, que por sinal quase nunca te responde, sempre muda o número do telefone, mas eu quero dizer para você que eu tô com esse número de telefone há muitos anos. Quem me liga, quem me manda mensagem, eu sempre dou um respaldo, porque aqui tem palavra. Eu sou uma pessoa que preservo a palavra. Eu entendo que a palavra do homem e da mulher precisa ser sim, sim, não, não. Eu preservo a minha palavra. E eu sei que para as coisas começarem a acontecer, para você ter uma vereadora do povo, uma vereadora, um vereador, qualquer representante público, você precisa conhecer a história dele. Você precisa saber de onde ele vem, o que ele faz. Por isso, eu sei que muitas pessoas acompanham a minha história, mas eu quero esclarecer para você que eu não vim do nada, eu não surgi do nada. Eu tenho uma história e eu quero realmente afirmar para você que você precisa eleger alguém. Você precisa escolher alguém que esteja preparado e que seja capacitado para representar você lá, porque muitos projetos são levantados, muitas propostas de campanha, mas depois da eleição, o que acontece é o que vocês sempre falam. Nunca mais eles voltam. Nunca mais ele vai tomar um café com você. Todo mundo sabe que eu amo tomar um café, eu amo ouvir, que foi para isso que eu me formei assistente social. Você ouvinte, você entender o problema do seu próximo e tentar resolver. E eu quero dizer que isso é um breve resumo de toda a minha história, de toda a minha experiência. E eu sei que não dá para ficar de braços cruzados. Eu preciso, você precisa fazer um pouco mais pela sua cidade, por onde você mora e pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida.